cheiro de sigilo, vocês estão bonzinho? Titi espera que sim. Caso você esteja chegando nesse vídeo agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, seja bem-vindo. Meu nome é Wellington, você está no canal Monge a Mago, porque fui monge de fato, hoje sou um mago. Minha gente, vou pedir para vocês comentarem muito nesse vídeo para dar engajamento, curtir também, e se possível compartilha, é um vídeo de causa, não é um vídeo onde eu estou ensinando nada, é apenas um vídeo de causa, então compartilha com os amigos, com as amigas, compartilha nos seus stories. O fato de você compartilhar gera curiosidade em alguém, então vai ajudar demais o canal. Eu sei que vocês não gostam de compartilhar, não sei porquê, na verdade eu sei, mas eu ainda assim vou pedir e mendigar sempre. A gente ia fazer esse conteúdo de graça para vocês, né? Não cobra nada. Então acho que seria justo se vocês pudessem compartilhar o conteúdo para as pessoas para ajudar o engajamento e o crescimento do canal. De todo modo, hoje eu vou trazer um caso bem delicado, tá? Com o espírito de Marte, Bartzabel, né? De todos, assim, que eu já trabalhei com todos os espíritos e todas as inteligências, Bartzabel, ele pra mim foi o mais pesado, até mesmo mais do que o de Saturno. Bartzabel foi delicado demais de lidar. Mas deu tudo certo no final. E é o caso que eu venho trazer para vocês. Então, para quem não sabe, né, esse homem aqui, Henrique Cornélio Agrippa, escreveu esse livrinho aqui, que é o livro das 3 filosofias ocultas, esse tijolão, né? Esse tijolão é o que fundamentalizou, né, o que deu fundamento a toda a nossa tradição cerimonial posterior, né? Existiam já grimórios antes, tradição salomônica e tal, mas fundamentos de magia é nesse livro que nós temos, né, em Agrippa. Mago, você indica esse livro? Para quem está iniciando, não, porque é uma leitura medieval, é uma leitura maçante, cheia de palavras difíceis e que tem que ser lido bem paulatinamente para você não entrar numa estafa. Então, já sou um magista, já estou num caminho há um tempo, quero ler? Pode ler, beleza. Vai te fazer muito bem, vai ser muito enriquecedor. Entretanto, leia aos poucos. Se você pegar ele para ler tudo de uma vez, você vai cansar muito rápido. É a minha dica de leitura quando o assunto é esse livro. Fora que ele foi feito para ser uma enciclopédia de ocultismo, basicamente. Então você pega o tema que você quer ler lá pelo título e destrincha ele. Não é um livro para você ler de cabo a rabo assim, né? Apenas dando chaves de leitura para quem quiser tê-lo, consultá-lo, tá bom? E é aqui, né, que nós temos a primeira aparição, até onde eu sei pelo menos, sistematizada das inteligências e espíritos planetários, né? É em Agrippa que vai surgir esse conceito todo. E aí eu vou ler para vocês, como eu fiz no caso de Sorá. Antes de trazer o caos, vou ler a descrição aqui que Agrippa faz dos selos de Marte, mostrar para vocês, tá? Então tá aqui. A terceira tabela pertence a Marte e é feita de um quadrado de 5, contendo 25 números. Ele está falando dos cameás, tá? Ou camés, como queira chamar. O que resulta em 65, sendo a soma total 325. Dela advém nomes divinos com uma inteligência para o bem, e um espírito para o mal. Repito que quem fala que os espíritos fazem o mal e taxativamente é o próprio Agrippa, não sou eu, tá? Porque depois fala, porque o mago é muito extremista. Não, quem tá falando que os espíritos são cacodaimons mesmo, seres ruins, é o próprio Agrippa, né? Então é como os cacodaimons enoquianos ou qualquer outro cacodaimon. Eles não fazem o bem como, por exemplo, os daimons da Goetia fazem, né? Os cacodaimons, puramente cacodaimons, eles são assim, trevosos, eles só querem saber de destruição, caos e desgraça, né? E Bartzabel não é diferente disso, tá? E se extrai o caractere de Marte os seus espíritos, do Cameá, né? Estes, com Marte favorável, gravados sobre uma placa de ferro ou espada, tornam um homem poderoso na guerra, nos julgamentos e em suas petições, além de ser terrível contra os inimigos, sendo vitorioso sobre eles. A tabela gravada em cornalina faz estancar o sangue e o menstruo. Mas se for gravado em uma placa de bronze vermelho,
impede as construções, derruba os poderosos de sua dignidade, honrarias e riquezas e causa discórdia, querelas e ódio entre os homens e os animais. Espanta abelhas, pombos e peixes, e paralisa moinhos. Também traz má sorte a quem for caçar ou lutar, além de causar infertilidade em homens e mulheres e outros animais. Infunde terror em todos os inimigos e os impele a se render. É só essas coisinhas básicas que os espíritos de Marte fazem, né? É claro que você percebe um quê de bem de feitiçaria aqui, né? Ele fala para gravar em tal metal, gravar em uma espada, gravar em tal pedra, que cada um vai ter um resultado diferente, baseado nessas coisas de feitiçaria e tudo mais. Porém, eu vou pegar para vocês verem aqui. Saturno, Júpiter, Marte, aqui. Estes são os selos de Marte. Não sei se vai dar para ver. Dá sim, ó. Estes são os selos de Marte, a inteligência, o espírito e o selo planetário. Mago, como que se constrói, afinal de contas, este pantáculo? Quem traz a ilustração disso, está no próprio livro, né? É Francis Barrett, que praticamente foi um plágio desse livro do Três Filosofias Ocultas, né? Mas ele colocou uma forma de sigilar os planetas. Não vai dar para ver direito, mas ó, aqui está a forma frente e verso de como deve ser. Então os cameás devem estar de um lado do sigilo e o selo planetário, e aí um para a inteligência e um para o espírito, não tudo junto, devem estar no outro, em paralelos opostos, caso você queira construir e se aventurar nisso aí, por conta e responsabilidade sua, hein? Mas bom, deixando o livro aqui de lado porque é um tijolão para ficar na mão, Bart Zabel, ele não é um espírito nada fácil de lidar. Ele deixa Nossa Senhora. Bom, vamos lá, vamos por partes para vocês entenderem. Eu só uso Cacodemons em casos extremos. Então, por exemplo, caso lá com o Enochiano. Primeiro que eu tava com fogo no rabo de evocar os Cacodemons para ver como era, né, os Enochianos. Evoquei e me lasquei. Mas eu só uso esse tipo de energia extremamente caótica porque, assim, existe a escala da oitava, né, do sutil e do denso. E existem os extremos, o extremo do sutil e o extremo do denso, que é o caótico, né? O princípio da ordem extremo e o princípio do caos extremo. E os Cacodemons, eles habitam geralmente nesse extremo do caos, da desintegração, da desconstrução, da morte, por aí vai. E bom, como eu disse, eu só uso Daimons ou energias extremas em casos muito extremos, né? E com Bart Zabel não foi diferente. Eu tinha uma conhecida que ela estava sofrendo abusos psicológicos e físicos do marido. É bem delicado, então, né, já adianta a partir daqui que pode ter gatilhos, caso você não esteja preparado ou preparada para lidar com esse tipo de conteúdo. Vai ver algum outro vídeo do canal, lá tem vários para você assistir mais leves. Mas aqui é bem delicado mesmo, tá? E ela era uma amiga minha que a gente praticamente cresceu junto e na escola e tal. E ela tinha sumido. E aí quando ela apareceu, eu fui falar com ela na rua e ela baixou a cabeça porque o marido tava do lado. O marido com uma cara brava, uma expressão severa, assim. E eu fui falar com eles e, tipo, ele me cumprimentou com uma cara estranha. E ela nem queria falar comigo. Eu achei muito estranho aquilo. Aí depois ela me achou no Facebook, passou, tipo, um mês disso. Eu achei estranho, mas tá bom, né? Pensei eu que ela não queria falar comigo, porque eu fiquei considerado como falso, né? Porque eu era monge, aí virei mago, e aí o pessoal não entendeu, e, né? Todo esse rolê. E eu pensei que era por isso, né? Mas não. Ela me chamou no Messenger e falou, olha, eu não falei contigo aquele dia porque eu tava com meu marido. E o meu marido, ele é um pouco violento. Quando ela usou a palavra violento, na hora me deu um arrepio, uma coisa estranha. E eu fiquei assim, falei, nossa, que palavra forte, né, pra se referir a alguém, a ele. E aí eu quis saber mais. Aí eu fiz uma chamada de vídeo com ela, enquanto o marido não estava em casa, e ela me contou chorando, mostrou hematomas, e foi bem pesado, assim. Gente, o ofício sacerdotal de um mago passa por isso constantemente, né? A gente lida com os
piores casos, assim, que as pessoas não têm saída e elas vêm até nós. E eu fiquei... Sabe quando você fica sem reação de puta que pariu, mano, o que a vida fez com essa menina? Ela engravidou muito cedo do cara, eu tava no mosteiro, né, não soube dela. Ela engravidou muito cedo, já tinha 2 filhos, não tinha como se sustentar, tava com problemas psicológicos de depressão, um monte de coisa acontecendo com ela. E a vida dela tava assim, ladeira abaixo. E aí, na hora eu falei, olha, eu posso te ajudar a se livrar dele. Porque eu não acho que seja justo você estar vivendo isso, sabe? Joguei no tarô, ela pediu ajuda pelo amor de Deus, passou os dados dele, claro, tudo certinho. E aí eu vi que coisa de goethe não iria solucionar, sabe? Aí eu falei, bom, já sei o que eu vou fazer. Chamei Bart Isabel. Preparei todo o rito, preparei caminhar, preparei sigilo, preparei tudo como tinha que ser preparado, né? Espada, coloquei, eu fiz a caneta mesmo, né, na espada, gravei o selo de Bart Isabel ali na espada, porque segundo a gripa tá escrito que a espada, quando gravado o selo ali, impele os inimigos, faz eles recuarem e tal. Então na minha espada mágica eu gravei o selo de Bart Isabel para essa cerimônia em especial, depois eu apaguei. E o ritual ele foi extremamente pesado, né? Claro, quando você lida com esse tipo de energia, você precisa saber que é algo pesado, né? Não vai ser algo leve, eu nem esperava que fosse, mas também não esperava que fosse tão descompensado quanto foi. Para mim, a experiência com o Bart Isabel é a que mais se assemelha em experiência destrutiva com o que aconteceu com os enoquianos comigo, né? Só que dessa vez o rebote não foi tão grande, né, quanto foi com os enoquianos. E bom, fiz todo o preparo, fiz o ritual, fiz a evocação. Bart Isabel demorou uma eternidade para vir. Não queria vir, não queria se manifestar. Eu vi tudo certinho, data astrológica, se Marte estava exaltado, estava favorável, esperei tudo certinho para fazer, sabe, ali, com toda a energia possível. Mas por fim ele veio, né, se manifestou. E a sensação foi extremamente assustadora. Eu fui invadido de uma sensação de síndrome do pânico. Parecia que eu ia surtar de pânico. Eu comecei, na minha mente, comecei a... Como que eu posso explicar isso? É como se eu estivesse no meio de uma guerra, era gente gritando, gente pedindo socorro, sabe? Uma confusão, parecia que eu estava no meio de um cenário de guerra, assim. E tudo isso na minha cabeça. E tudo um cenário de guerra, e uma gritaria, e uma coisa arada, e eu desesperado, colocando a mão na cabeça, e um calor me invadindo, no ponto de eu começar a suar, passar mal. E aí eu continuei o rito, né? Mesmo na luta ali, eu apontei a espada, pedi que ele se colocasse ali no triângulo, tudo certinho, e ele se colocou. Né? Quando eu percebo que ele se colocou, porque a energia ficou um pouco mais suportável, acho que a palavra seria suportável, né? E aí ele se manifestou no triângulo. Bom, Bart Isabel, ele se manifestou para mim como uma... Eu acho que o exemplo mais... que vai mais se aproximar disso, da forma como ele apareceu para mim, era uma espécie de corpo humanoide de guerreiro, né? Fortão e tal. O rosto deformado, só que o corpo dele era todo de lava, lava vulcânica, sabe? Todo de lava vulcânica e tinha o símbolo dele. O selo de Marte, o símbolo dele aqui. No meio do peito, brilhando muito forte. E ele tinha uma espadona enorme na mão, uma armadura, mas era como se ele fosse feito de lava. A única comparação que eu consigo trazer é de desenhos, né? Que tem uns seres que é feito de lava e tal. Porque pra mim era o que mais se aproximava dele, só que muito real, com chifres, bem demonão, com uma cara deformada de dragão, uma coisa esquisita assim. E vários olhos espalhados pelo corpo vermelho, né? Bem... Ui, até arrepia, só de lembrar. E quando eu encarei ele, eu fiquei atônito, assim, sem... É assim, né? Quando a gente vê o Scry, a gente meio que se projeta, então a gente tá vivendo aquilo. E eu fiquei meio que
sabe quando você perde toda a estribeira? Nesse intento, né, já tinha acontecido o caso de Sorá, que eu relatei pra vocês com o meu chefe lá, mas nesta ocasião em especial, eu achei que estaria mais preparado para que eu fosse lidar ali, né? Mas não, não estava. E não só não estava, como percebi consequências disso na minha vida posterior, né? Mas bom, Bart Isabel veio, ele falava com uma voz gutural, grave, parecia um ogro, sabe? Parecia um cantor de black metal. E E eu lembro que, isso já faz uns anos, né, gente? E eu lembro que, nitidamente, ele disse a função dele, disse que ele era o caos, a destruição, a fonte da guerra, que ele só vinha à Terra para trazer o caos e que toda vez que ele era chamado, o caos se estabelecia na vida de quem o chamou. Quando ele falou isso, eu só pensei, me fudi, né? E realmente não estava errado, né? E ele falou exatamente isso. Toda vez que eu sou chamado, eu provoco caos para quem me chamou e para quem quer que seja destinado o caos. Tá, né? A gente teve que lidar com isso. Mas aí eu pedi, e eu não vou mentir não, eu fui bem cruel no meu pedido de que o cara se batesse as botas. Isso mesmo, porque pra mim abusador, violentador, homem que bate em mulher, não tem meio termo não. Ai, Mago, mas você tem que entender que ele é vítima, foda-se. Não entendo porra nenhuma e é isso mesmo. E. Enfim. Mas calma, gente, ele não bateu as botas, infelizmente, né? Infelizmente não chegou a isso. Mas chegou a uma coisa parecida. Que eu acredito que foi até mais cruel, mais vingativo, vamos dizer assim. E bom, chamei Bart Isabel e pedi para ele fazer o que ele tinha que fazer. Eu não pedi especificamente, né, finde o cara, cancele o CPF, não pedi isso. O que eu pedi era que ele pudesse, porque na descrição de Agripa, como nós acabamos de ler, fala que ele afugenta os inimigos e faz eles se renderem. Então, o que eu pedi para Bart Isabel é que ele não conseguisse mais bater na menina, né? Que o marido dela não conseguisse mais ser violento com ela, de alguma forma, fizesse o que tivesse que fazer, do jeito que fosse fazer, não interessasse, eu não queria mais que ele batesse nela. E bom, dito e feito, né? Foi exatamente o que aconteceu, porque o que aconteceu com ele, ele realmente não vai ter condições de bater mais em ninguém. Acontece que Bart Isabel ele disse pra mim que faria o que tivesse que fazer a qualquer custo, a qualquer preço. E aí, beleza. Trato feito, fiz meus acordos, ele aceitou e passamos, né? Acabou por aí. Ritual encerrado. Acabou de encerrar o ritual, eu recebo notícias. Sim. Namorado querendo terminar comigo. Assim, tipo, foi imediato, assim. Namorado querendo terminar comigo, crise na família, mãe doente, sabe? Um monte de coisa aconteceu. Um monte. Virou minha vida de ponta cabeça de um segundo para outro, assim. E aí eu fiquei. E sabe quando não só vira de ponta cabeça, mas todo mundo vem resolver, porque o mago, o monge da família é considerado o resolvedor de problemas, né? Então todo mundo veio descarregar os problemas em cima de mim, para eu resolver. E eu fiquei sobrecarregado demais de tanta coisa. Isso posterior ao ritual nos dias que se seguiram, tá? Foi um efeito rebote imediato que eu sofri. Fora isso, em casa, do nada, né, do nada mesmo, começou a ficar muito abafado em dias frios. São Paulo, né, na metade do ano, tipo julho, agosto ali, costuma ser bem frio. E tava frio, só que dentro de casa tava muito quente num ponto de ficar muito abafado. E eu já tinha feito banimento, já tinha feito defumação, já tinha feito tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar que eu tinha feito e nada resolvia, né? E eu sabia que era consequência dessa experiência com Bart Isabel, porque era muito intenso esse calor que estava dentro de casa, sobretudo aqui onde eu faço meus rituais, né? E era algo tipo de não aguentar, de ficar
passando mal, de um calor estranho, uma coisa esquisita. E todo mundo, né, daqui de casa percebeu que tinha alguma coisa errada, estranha. E lá vai eu resolver BO. Né? Aí, tipo, para resolver esse BO, eu tive que chamar outra entidade. No caso, eu chamei é, o arcanjo Camael para equilibrar a energia, foi equilibrado e tal. Mas foi todo um BO para conseguir resolver é, o choque de retorno que eu acabei tendo diante desta operação. Por isso que eu falo, operações de destruição, de trabalhos mais densos, sempre ou quase sempre tem retorno, tá? É batata, assim, você tem que estar preparado para isso. E na época, eu tinha acabado de perder o meu primeiro pantáculo de choque de retorno, que eu tinha feito ele de madeira, e aí eu não sei o que tinha acontecido na época, que ele estava mofando. Né? Provavelmente alguém tentou me atacar e pegou nele. E aí, tive que jogar fora, não tinha tido tempo de fazer outro pela correria da vida e tal. Tava sem pantáculo de choque de retorno. Então o retorno veio que arrasou tudo, assim. E E bom, isso foi o que eu sofri, né? Mas beleza, resolvi o meu problema, o problema de todo mundo, ficou tudo bem, chamei Camael, deu tudo certo. Não foi nada tão grave, tá, gente, quanto o que eu vivi com os Enochianos, mas foi pesado da mesma forma, porque você vai fazer alguma coisa pra ajudar alguém e você acaba se ferrando, né? Fazer o quê? E, e bom, vamos ver o que aconteceu com o cara. Passou um mês do ritual, não foi nada imediato, mas passou um mês do ritual. Ela me liga, chorando, mas ao mesmo tempo rindo, falando: Olha, eu tô te ligando, Mago, pra dizer que. Ela não me chamou de Mago, obviamente, né? Tô ligando, El, pra dizer que o que aconteceu foi que o meu marido ele trabalha numa metalúrgica e ele se acidentou. E ele tá internado. Aí eu, nossa, se acidentou? Foi? Ela deu risada. Ela foi, se acidentou. Aí eu, que pena, né? Bem debochado do jeito que eu sempre fui, né? Ela, ai, que pena. E aí a gente ficou zoando da situação e tal. Bom, resumindo, o cara estraçalhou a mão num negócio lá, não sei se era negócio. Eu não sei o que o metalúrgico faz, mas ele devia mexer com algumas máquinas que dava pra moer a mão, queimar a mão. Eu sei que a mão que ele escrevia, que era a que ele usava pra bater na menina, ficou um caos, assim. Praticamente perdeu a mão, não tinha mais como movimentá-la, não tinha mais como usá-la pra nada. Perdeu mesmo, tá? E, além disso, ela me dizia que ele se tornou dócil, que toda vez que ele tentava chegar perto dela para falar mais alto, ela olhava brava para ele e era como se ele tivesse medo daquilo e ficasse meio que, sabe, em choque e não fizesse mais nada. E aí ele parou e e aí ela falou que isso estava continuando. Depois eu perdi o contato com ela, ela se mudou e tal. Acho que terminou com ele, porque, né, afinal de contas ele não pôde mais trabalhar nem fazer nada. Então acho que ela terminou com ele, seguiu a vida dela, se mudou daqui, não sei nem onde tá. Mas eu sei que ele ficou num estado deplorável, assim. Deplorável mesmo, porque ele perdeu o emprego, ele perdeu esposa, ele perdeu tudo que ele tinha e ainda a mão que ele escrevia, né? É... A última notícia que eu tive desse rapaz, porque ele mora aqui perto de casa, é que ele tinha virado cracudo. Pois é. Então, nesse nível, né? Tava morando na rua, tinha virado cracudo, tava doido. E acontece, né, meninas? Então, assim, eu achei que valeu a pena, porque justiça foi feita, né? Valeu a pena porque também eu sofri consequências, meu choque de retorno e beleza, mas eu consegui livrar alguém de uma situação extremamente complexa de lidar. E o mais interessante do relato foi a única vez que eu usei Bart Isabel, né? Não tenho costume de chamar Kakodaimon o tempo todo, não tenho nem pra que fazer isso. Eu acho que é besteira a gente ficar provocando caos à toa aí, porque o mundo por si só já tem caos demais, né? Mas chamei Bart Isabel nessa ocasião, deu muitos resultados, anotei tudo. Mas é aquilo, é um daimon extremo. Você não chama Bart Isabel pra fazer limpeza, você não chama Bart Isabel pra trazer amor, você não chama Bart Isabel, você chama Bart Isabel quando você quer fazer o mal. Ah, eu tenho um rival que, né, que ele é fértil, é garanhão e tal, vou deixar ele infértil. Eu tenho um inimigo que tá destruindo tal. É pra isso.
Bartzabel não é uma energia amorosa. Não é uma energia amoral. Ele é uma energia imoral. A moral é os daimons normal da Goethe ali, né? Que eles têm a própria moral deles lá, mas estão nem aí. Agora, os Kako-daimons, eles são imorais. Eles gostam da destruição, do caos. Eles querem ver o circo pegar fogo mesmo. E pega fogo pra todo mundo, tá? Não pense que, eu chamei ele pro outro, você vai sair ileso. Porque não vai. Ao menos foi a minha experiência. E o que Bartzabel disse pra mim é o que acontece quando chama ele. Então, tive resultados muito positivos, consegui, né, ajudar a menina ali. O cara ficou pianinho. É interessante que, né, nessa ocasião, quando eu conversei com ela, que ela me relatou que ele passou a ter medo dela, ela disse que uma vez ela perguntou por que ele tinha mudado tanto o comportamento. E ele só disse que ele teve uma visão terrível. Agora, o que aconteceu com ele? Talvez ele estava trabalhando e Bartzabel apareceu. Um legionário de Bartzabel, claro. Não sei. Porque ele trabalha com metalúrgica, trabalha com fogo, né? Bartzabel, fogo, tá tudo ali. Então, não sei. Até hoje não sei o que aconteceu. Ela falou que ele não queria falar sobre, que ele ficava muito emocionado e assustado. Mas que disse que foi uma experiência que mudou a vida dele. Pro mal, né? Mas é isso, gente. Aqui a gente faz o que tem que ser feito, né? Eu não quero passar nunca a imagem de que eu sou um bonzinho, evoluído, super... Não, pelo contrário, eu tô em processo, né? Mas essa coisa de... misericórdia pra quem é filha da puta, não tem, não. Quem é lazarento tem que se lascar e tem que se lascar mesmo, mesmo. Mas quem é lazarento de verdade, né? Não o atual do seu ex porque você é vingativa. Não. Isso aí é problema de resolver em terapia. Tô falando pedófilo, tô falando estuprador, eu tô falando pessoas que batem em pessoas indefesas. É disso que estamos falando aqui, tá? Só para vocês terem noção de quão sério, né, tem que ser a nossa moral quando o assunto é magia, tá? Porque é complicado demais. Mas é isso, gente. Então, Bartzabel eu chamei nesta ocasião, né? Muita gente me pediu desde antes, caso com Bartzabel, traz. E eu sempre fiquei meio relutante, porque esses casos são muito delicados, né? Todos os casos que eu tive com todos os espíritos olímpicos, com todos os espíritos planetários, eles são muito delicados. Sempre envolveu alguém se lascando de alguma forma, né? Mas todas as causas eu considerei bem justas, assim, né? Perto do que estava acontecendo comigo, ou na maioria dos casos, com as pessoas que me contrataram para esse tipo de serviço. E bom, gente, é isso. Então, caso você esteja precisando de um trabalho de magia, não prometo que vai ser com Bartzabel, mas chama que a gente faz acontecer. Caso você esteja precisando de uma consultora ocular, tarô, baralho cigano, bola de cristal, chama que a gente faz acontecer. Caso você queira fazer algum curso dos que a gente pode ofertar para te ajudar hoje, tem um curso de Scrying em módulo iniciante para você fazer e aprender a criar vidência na bola de cristal. E tem também o curso completaço de tarô, que vai do iniciante ao avançado, com mais de 50 aulas aí para você fazer. O link desses cursos estão aí na descrição, tá bom? Outra coisa que vou falar, quando esse vídeo sair, acredito que ainda não vai ter sido meu aniversário. Acredito que não. Junho, acredito que não, vai sair numa segunda-feira, mas acho que ainda não vai ser meu aniversário. A missa noquiana de junho vai ser especialmente no dia 8, vai ser no meio da semana. Então, caso você queira participar, se programe para acompanhar a live que será no dia 8 de junho, que é, então, o meu aniversário. Caso você queira presentear o monge, chama na DM que a gente faz acontecer também, tá bom? Demais, meu povo. Fiquem bem. Abominem o biruliro, porque é tempo de abominar o biruliro com toda a força, hein? E falou!